Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo. Que nesta hora o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir na palavra dele, nos vai nos ensinar, vai nos dar discernimento da palavra. Que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Hoje eu estava aqui me lembrando da minha conversão, quando eu me converti. E quando eu me converti, Deus me dava muito essa palavra. Essa palavra assim marcou a minha conversão, né? Que é Isaías capítulo 6. Falava muito comigo. Sempre que eu pegava a Bíblia para ler, que eu abria a Bíblia, só caía em cima de Isaías capítulo 6. E eu tinha medo, porque eu não entendia muito bem, né? Depois eu comecei a entender. Deus começou a falar o meu coração, né? Sobre a palavra dele. E diz assim o livro de Isaías. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Que Deus está falando que Isaías, né? Ele foi escolhido e consagrado por Deus para ser profeta na terra, né? E diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Aleluia. Glória a Deus. Então, Ezequias aqui está falando que no ano que esse rei, né, morreu, ele viu Deus, né, assentado num alto e sublime trono. E a glória de Deus encheu, né, a casa. Aleluia. E ele diz assim, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os pés. E com 2 voava, aleluia, coisa tremenda, né? E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Ou seja, os anjos tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto de Deus, com 2 cobriu os pés e com 2 ele voava. Porque se alguém ver Deus, morre na hora, né? Por causa da glória de Deus. E os anjos clamavam, Santo, 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 a terra está cheia da glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da glória do Senhor. Porque é o que estava acontecendo, o que acontece até nos dias de hoje, né? E diz assim, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Tremendo. Então, os umbrais da porta tremiam por causa da presença de Deus. A presença de Deus era tão real, tão notória, que até os umbrais das portas tremiam. E a casa encheu de fumaça. Aleluia, glória a Deus. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, Isaías, ele temeu, porque ele fala, ai de mim, né? Porque ele viu a face de Deus, né? Ele diz, ai de mim que vi, né? A glória de Deus. Ele se colocou como uma pessoa comum. Ele se colocou ali como aquelas outras pessoas. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele não diz, eu sou, tá? Não, ele disse, eu sou um homem. Ele se colocou ali, não como melhor do que ninguém, mas ele se colocou na mesma situação dos outros, né? Aleluia. Ele disse, agora eu vou morrer, porque não pode falar na nossa linguagem, né? Porque não podemos ver, né, a Deus, nós não podemos ver a glória de Deus, então eu vou morrer, né? Aí, e aqui no versículo 6 diz assim, mais um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara
do altar com uma tenaz, aleluia, e com ela tocou os meus lábios, tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado, aleluia. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, aleluia, só até aqui. Aleluia. Então aqui nós vemos o profeta de Deus, um homem de Deus, sabendo e reconhecendo o poderio de Deus, né? Temendo, né, ao poder de Deus, tendo temor por Deus ali. E ali ele fica com medo, né, de morrer, porque Deus estava ali, né? Então ele fala e o anjo vem com a tenaz, pega aquela brasa e toca nos lábios dele e fala com ele que os lábios dele agora é purificado e que os pecados dele foram perdoados, né? E o Senhor, né, Deus, pergunta a quem há de ir por eles, ou seja, na frente, né? Quem ele poderia enviar para levar o evangelho, para pegar a palavra dele, para ensinar aquelas pessoas o caminho certo. E ele diz o quê? Eis-me aqui. Ele se colocou na brecha. Ele se colocou na posição. Ele se colocou ali diante do Senhor. Senhor, olha eu aqui. Aí ele diz, envia-me a mim. Me envia, Senhor. Né? Então ali, se nós formos observar essa passagem, Deus vai continuar falando com ele, vai dizer para ele que ele vai estar no meio de um povo de servir duro, de coração duro. Amados, não é fácil para ninguém, não foi fácil para esses profetas, não é fácil para mim, não é fácil para você. As coisas têm sido muito difíceis. Hoje eu estava ali e falando, meu Deus, até quando, Senhor? Né? Porque não tem sido fácil para ninguém. Mas nós sabemos uma coisa, né? Que quando nós nos colocamos na posição, quando nós colocamos ali na brecha, quando o Senhor nos dá uma missão, que nós falamos, Senhor, eu não posso, eu não tenho como, mas me ensina, porque eu quero fazer a tua obra. É mais ou menos isso que Isaías está falando, né? Ele está falando, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas Isaías sabia que não ia ser fácil. Isaías sabia que está na presença do Senhor, que servir a Deus, se colocar ali na brecha, não seria fácil. Como também não é nos dias de hoje. Então, que nesta hora de hoje, o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir, nos dá autoridade, nos dá sabedoria, para que nós possamos ser um Isaías dos dias de hoje. Não temer, né, as lutas, não temer as provocações, não temer os descasos, que vem muitos, mas temer tão somente ao nosso Deus. Perseverar e orar onde quer que nós estivermos, né? Porque é isso que o Senhor quer, que nós levamos a palavra dele, que nós viemos fazer o ide dele, né? Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, para que pessoas sejam convertidas, para que vida seja alcançada, para que o nosso seja alcançado, que nós sejamos alcançados. Amém? Não sei o que você tem passado, não sei qual a situação que você tem vivido, mas eu quero dizer para você, há um Deus Todo-Poderoso, que está pronto para ouvir a tua oração, ouvir o teu clamor. Está pronto para te receber. Não temas, levanta. Se põe de pé, se põe na presença do Senhor. Diga, Senhor, eis-me aqui, olha, conta a tua situação para o Senhor. Porque muitas vezes nós queremos contar para as pessoas, mas ninguém vai nos ajudar. Ninguém, só o nosso Deus, amém? Que você receba sua cura, sua salvação, sua libertação. Aquilo que você tem esperado no Senhor, receba em nome de Jesus. Porque fiel é Ele que nos prometeu. Fique com Deus e que Deus te abençoe, amém?